Oi gente, sou Gilmar Júnior, sou enfermeiro e sou coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade IDE. Estou imensamente feliz com o convite de estar aqui hoje conversando com vocês de todas as partes do Brasil sobre um dos temas mais importantes para a enfermagem, que é a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames pelos enfermeiros. É um tema que é muito polêmico até hoje, não é novo, sabe, mas ele é polêmico até hoje. E a gente precisa estar com muito poder sobre esse tema, dominando bem esse tema, para a gente conseguir, enquanto enfermeiros, fortalecer a categoria, fortalecer o serviço público de saúde, inclusive os serviços particulares, e especialmente os nossos consultórios e clínicas, que recentemente foram regulamentados pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, tomara que nesse momento a gente consiga empoderar vocês. A minha ideia precípua é estar trazendo para vocês uma lista, uma série de dispositivos legais para que vocês possam anotar aí na casa de vocês e conseguir argumentar com qualquer gestor que vocês tiverem acesso, seja no nível público, nos 3 níveis de atenção à saúde do serviço público e também no serviço privado, tá certo? Então a ideia é basicamente essa, é a gente ter esse momento de conversa, de explanação para que vocês possam anotar e ter acesso a essas informações, facilitar a busca de vocês, a pesquisa de vocês e que vocês com esses dados possam fazer as argumentações que forem necessárias em qualquer serviço de saúde. O nosso ponto de partida é ter inicialmente a ideia do nosso real papel nos serviços de saúde. Então o enfermeiro tem como sua ciência principal o cuidar das pessoas. E esse cuidado das pessoas, ele é um cuidado pouco limitado. As pessoas acham que nós temos uma atenção muito limitada. E, na verdade, o nosso cuidado ele é muito amplo. A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde já entenderam que o papel do enfermeiro deve ser amplo. E isso é importante dizer para vocês, porque também é a ideia das nossas entidades representativas. A ABEM nos enxerga de forma ampla, o Conselho Federal de Enfermagem nos enxergam de forma ampla e certamente os sindicatos também. Não é à toa que lutam por nós e pela categoria o tempo todo. Então, entender o nosso poder e a nossa força com amplitude é o primeiro raciocínio que você tem que ter quando pensar em prescrição de medicamentos e solicitação de exames. Muita gente pergunta: Gilmar, por que é que a gente prescreve medicamentos e solicita exames se é um procedimento médico? A gente não está fazendo o que o médico está fazendo? E essa é uma dúvida muito recorrente, inclusive pela população, inclusive da população. A população tem essa dúvida. E aí eu queria esclarecer a vocês que a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames é um procedimento que os médicos realizam, mas é um procedimento que o enfermeiro também realiza. Não há uma concessão da medicina para que a gente possa fazer. É uma concessão da lei para que a gente possa fazer. Então muita gente acha, não, esse é um procedimento médico que o enfermeiro pode fazer um pouco. Mas não é esse o raciocínio que a gente tem que ter. A prescrição medicamentosa e a solicitação de exames é uma competência do enfermeiro estabelecida em lei. Então, está previsto na nossa lei do exercício, que é a lei 7.498 de 86, está lá no seu artigo 11, tá? E também no nosso decreto, que é o 94.406 de 87. Essas duas normativas têm poder estrito sensu, são leis federais. É uma legislação federal que você pode abraçar e não ter receio, tá? Em pensar, será que isso me compete ou não compete? Está lá na lei, se está na lei é sagrado, a gente tem que cumprir e a população e a comunidade tem que ter ciência disso. Então nunca pensem que a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames é algo que está nos sendo concedido por uma outra categoria. Não. São procedimentos que estão previstos na nossa lei. Quem nos concede o direito é o presidente da República, é a lei. Então fiquem tranquilos. Nunca, vou enfatizar, nunca achem que é um complemento de uma outra categoria. Então é mistério entender que não vamos complementar o trabalho de nenhuma categoria. A prescrição de medicamentos, a solicitação de exames são competências dos profissionais de enfermagem. É importante destacar nesse contexto que, contudo, não estamos aptos legalmente a prescrever todas as medicações do mundo,
sabe? Então, é importante lembrar que existe uma limitação legal, e essa limitação é imposta lá na lei, não é imposta por nenhuma outra categoria, sabe? Que limitação é essa? Nós podemos prescrever as medicações que estão estabelecidas nos programas do Ministério da Saúde, nos programas de saúde pública e também nos protocolos institucionais. Então, muita gente poderia perguntar nesse momento, que medicações são essas? Então, são muitas, sabe? Então, o ideal é que você tenha acesso aos protocolos do Ministério, tenha acesso aos protocolos municipais ou estaduais e até aos protocolos dos serviços privados que vocês atuam. Existem grandes redes privadas que criaram protocolos próprios, enviaram para os conselhos regionais da sua jurisdição, com aquelas medicações que os enfermeiros poderiam prescrever, foram validadas e foram implantadas nos seus serviços de saúde. Então, há uma série de medicações que nós podemos prescrever. Só para ficar com um exemplo clássico aqui para vocês, há algum tempo atrás a gente teve um grande problema no estado de São Paulo, com déficit de profissionais médicos, inclusive, para prescrever a pílula do dia seguinte. Então, a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, criou um protocolo próprio, autorizando os enfermeiros a prescreverem a pílula do dia seguinte. Isso é tão importante para a saúde pública, porque a gente consegue evitar gravidezes indesejadas, especialmente na adolescência ou para pacientes vítimas de algum tipo de violência. E como o enfermeiro está na linha de frente do cuidado dessas pessoas, esse poder de passar a prescrever a pílula do dia seguinte fortaleceu muito a enfermagem no nível da atenção básica, no nível dos serviços especializados de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual, por exemplo. Então, gente, esse exemplo ele é importante para fomentar a ideia da importância que o enfermeiro tem na saúde pública desse país, na atenção básica, na prevenção, no cuidado inicial, na linha de frente do cuidado em geral, tá? Todo mundo sabe que a saúde se fortalece no Brasil com o advento do SUS. E o advento do SUS ele é bastante caracterizado pela criação e pelo estímulo das equipes de atenção básica, das equipes de saúde da família. Nas equipes de saúde da família, o enfermeiro ele assume a liderança nesse cuidado. O enfermeiro ele acolhe o paciente, ele cuida, ele atende, ele faz a sua consulta de enfermagem. E é outra coisa que vocês precisam sempre interligar. Todo cuidado de prescrição medicamentosa e de solicitação de exames tem que estar ligado à consulta de enfermagem, porque está previsto na Lei 7.498. Então, essa força do enfermeiro na atenção básica, ela traz muitos ganhos para a enfermagem no Brasil. E a atuação do enfermeiro na atenção básica, ela termina se tornando um marco para a prescrição medicamentosa pelo enfermeiro no Brasil, porque é lá que a gente vai ganhar força. É lá que a gente ganha visibilidade, porque as pessoas passam a ver, a ciência passa a mostrar e todos nós, dotados dessas evidências científicas, começamos a entender que somos essenciais nesse processo, que está além de interesses corporativistas, que o interesse máximo é a saúde das pessoas, é a saúde da população. Então, nesse contexto, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde aqui do Brasil, começa a entender a força do nosso papel e a necessidade de ter o enfermeiro como prescritor, sabe? Queria muito que vocês tirassem da cabeça a ideia da transcrição que tanta gente fala, especialmente os médicos. Mas não existe normativa legal da enfermagem que fala em transcrição. A gente não está no serviço de saúde para pegar o que alguém prescreveu e a gente replicar o que essa pessoa prescreveu. Em todos os nossos dispositivos legais e na nossa legislação, está claríssimo que o termo correto é prescrição. Então a gente também não tem que correr dessa terminologia, tá? O enfermeiro ele é prescritor. Mais uma vez vou destacar, com as limitações impostas por lei, mas somos prescritores. E mesmo considerando que somos prescritores, nós temos que entender que é parte do nosso cuidado. Tá? A enfermagem é ampla demais para a gente restringir os nossos cuidados à prescrição medicamentosa. Eu costumo dizer nas minhas aulas e nas minhas apresentações, nas minhas palestras e tudo mais, que nós devemos meditar antes de medicar. Medicar tem que ser a última coisa. O nosso trabalho ele é tão grandioso, sabe? O que o enfermeiro faz é tão incrível que medicar é nossa última instância. A gente pode fazer muita coisa não medicamentosa. O cuidado em si cura, tá? O cuidado cura mais do que a medicação.
E diante de uma necessidade de prescrição medicamentosa, não só tem os enfermeiros para fazer, existem outros profissionais que podem fazer e a gente não precisa se furtar de mostrar a necessidade dessa prescrição de um outro profissional. Então, eu digo sempre aos meus alunos e meus colegas, nós devemos sempre pensar no cuidado máximo, tá? O cuidado é a nossa máxima. A gente vai prescrever se for somente necessário. E é importante destacar isso também para vocês. O brilho, o encantamento, a força e a ciência da enfermagem, ela não está no fato de que a gente vai prescrever. Ela está no fato de a gente olhar aquele ser de forma global e fazer por ele tudo o que for necessário. Se for necessário cuidar, a gente faz. Se for necessário fazer um curativo, será feito. Se for necessário tranquilizar esse cliente, a gente vai. Se for necessário encaminhar para o médico, a gente vai fazer. Então, a ideia é que a gente atenda essa pessoa de forma ampla, tá? E a prescrição é somente uma das nossas ferramentas de trabalho que a gente pode fazer ou não. Mas, legalmente é possível, sabe? Então, é uma coisa que podemos fazer, mas não é o brilho principal da nossa profissão. A enfermagem é uma profissão muito grandiosa. 60% da força de trabalho de saúde no mundo inteiro são de enfermeiros, são de profissionais de enfermagem. Então isso é muito grande, isso assusta qualquer categoria. Então sempre que alguém pensa que uma atividade nossa é um passo adiante, isso assusta várias categorias profissionais. Inclusive, deixo aqui e formalizo minha crítica, porque é um lobby que acontece inclusive dentro do próprio legislativo do Brasil. Então, nós temos que ter poder e força para que a nossa ciência consiga enfrentar esse lobby, consiga enfrentar as dificuldades que são impostas à nossa categoria o tempo todo. Queria também dizer a vocês que essa força de trabalho, e isso está descrito no relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, o mais recente, lembrar que 1/4 desses enfermeiros estão nas Américas, e essa força ela consegue ser ainda muito mais expressiva quando a gente pensa aqui na América Latina, onde a gente tem 15 enfermeiros para cada 10 mil habitantes, onde o ideal, onde o correto deveria ser 23 para cada 10 mil habitantes. Aí muita gente pode perguntar, Gilmar, então a gente tem déficit de profissionais de enfermagem, tem poucos profissionais de enfermagem no mercado de trabalho atualmente. O que eu tenho para dizer a vocês é que sim, a gente tem menos enfermeiros do que a gente deveria. E na prática isso termina levando para um outro problema que a gente também precisa discutir em outro momento. Vou pedir que vocês acompanhem sempre aqui as páginas oficiais da Faculdade IDE, porque em outros momentos a gente vai falar sobre isso com mais detalhes. E que a gente também precisa discutir essa temática, sabe? Muitos enfermeiros não estão ocupando somente um posto de trabalho, ocupa mais de um posto de trabalho porque a gente não tem, e é um tema que a gente precisa discutir, não só agora, mas em todos os momentos que forem possíveis para a gente, sabe? Porque o enfermeiro não atua somente em um posto de trabalho porque a gente não tem lei de piso salarial, a gente não tem lei de carga horária mínima de trabalho. E como a gente ganha mal no nosso país, a gente termina que ocupa 2, 3, vários espaços de trabalho, deixando uma parte da categoria desempregada e uma outra parte sobrecarregada, sabe? E isso é importante destacar, que tem uma influência negativa nas atividades e nas competências do enfermeiro e no poder que esse enfermeiro vai ter de enfrentar os problemas de saúde do Brasil. A gente tem que crescer enquanto categoria, com várias competências nossas, inclusive a de atender a população de forma holística, mas com saúde, com dignidade, com reconhecimento. E aí, gente, essa força de trabalho tão forte no nosso país, é claro que, como eu falei anteriormente, assusta um pouco, sabe? Assusta outras categorias, assusta a ideia de que somos muitos. Então, 2 milhões de profissionais só no Brasil, somos a segunda maior categoria, só perdemos para os metalúrgicos e na saúde somos a maior categoria. É claro que isso assusta muito. Então, é histórico o enfrentamento para que nós tenhamos perdas nas nossas competências. E a partir desse momento do nosso webinar, eu queria começar já a pedir a vocês que vocês tomem nota das coisas que eu for falando, porque vai fomentar aí as discussões e as batalhas individuais de vocês enquanto profissionais, de vocês enquanto equipes, aí em todos os lugares onde esse vídeo chegar. E a primeira coisa que eu queria abordar nesse contexto é o enfrentamento desse nosso poder. Lá atrás, eu fiz algumas anotações, vou tentar passar para vocês. Lá atrás, em 2006,
o Conselho Federal de Medicina, a Associação e a Federação dos Médicos no Brasil, eles entraram com um pedido de liminar, tramitou na 4ª Vara da Justiça Federal. E aí, gente, seria interessante que a partir de agora vocês começassem a anotar, de fato, as informações que eu vou passar para vocês, porque elas vão fomentar a luta de vocês, tanto individuais, quanto enfermeiros enquanto pessoa jurídica, com suas clínicas e seus consultórios, grupos de enfermeiros nos municípios que esse vídeo for chegar e que vocês precisam fomentar a luta pela prescrição medicamentosa nessas cidades, porque são informações que fortalecem e nos dão poder. A primeira delas é dizer que a gente sempre enfrentou lutas, né? Nunca foi fácil. Lá em 2006, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional e a Associação Nacional dos Médicos ingressaram com ação na Justiça, um pedido de liminar, contra a União, para que fosse revogada a portaria 648 de 2006, que falava da Política Nacional de Atenção Básica. Essa política, ela era uma política, hoje já temos dispositivos mais recentes, que eu falo já, mas na época era uma política revolucionária, porque ela descrevia a força da enfermagem, nos dava muito poder na atenção básica. Na verdade, a saúde pública nos dá muito poder até hoje. Mas em 2006 isso era ainda mais assustador. Então, o Conselho Federal de Medicina ingressou com essa ação na Justiça. Obviamente que essa ação não durou muito tempo. E aí o pedido era para que o enfermeiro não pudesse prescrever as medicações e solicitar exames. Então, obviamente não ganharam na Justiça e a gente continuou podendo executar os nossos procedimentos. Um pouquinho mais para frente, em 2010, a gente teve um caso bem importante no Brasil, eu adoro esse caso, por sinal, que foi de uma enfermeira que foi indenizada pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo. A Justiça Federal condenou o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo a indenizar essa enfermeira, porque a enfermeira ela estava prescrevendo medicamentos e solicitando exames na atenção básica, e eles ingressaram com essa ação na Justiça dizendo que ela estava executando atividades que eram médicas. E mais uma vez eu digo a vocês, não são atividades médicas, são atividades de enfermagem também, porque estão na Lei 7.498 de 86. Então a enfermeira ganhou, foi indenizada. Depois desse caso, a gente não ouviu falar de outras indenizações. Aparentemente, os conselhos de medicina das jurisdições dos estados aprenderam que é uma competência nossa também e que não tem uma interferência na profissão dos médicos. Bom, uma outra coisa importante é que o Ministério da Saúde, em suas normativas todas, ele sempre considera a nossa força e o nosso papel e a nossa capacidade prescritora. Se você for ver, por exemplo, a legislação sobre prescrição de antibióticos no âmbito da saúde pública no Brasil, atualmente nós temos informações, nós temos determinações de que os profissionais que podem prescrever os antibióticos são aqueles que são legalmente habilitados para tal. Nessas normativas do Ministério, nas RDCs, não fala que a prescrição de antibióticos no âmbito de saúde pública tem que ser feita pelos médicos. Não, eles falam em profissionais habilitados. E nós somos habilitados por lei, está na nossa lei do exercício profissional. Tá? Inclusive antibióticos. E lembrem que podemos prescrever os antibióticos, mas eles têm que estar previstos lá nos manuais do Ministério da Saúde e nos protocolos institucionais. É importante estar destacando isso o tempo todo. Tá? Em 2017, recentemente, a gente teve um processo muito mais complicado. O Conselho Federal de Medicina ingressou com uma nova ação contra a União, dessa vez para revogar na portaria 2488 de 2011, que era a portaria da Política Nacional de Atenção Básica na época, solicitando que os enfermeiros mais uma vez fossem impedidos de prescrever medicações e solicitar exames sobre o argumento de que era uma atividade privativa do médico. Tá? Eu tenho também o número desse processo, eu queria que vocês anotassem, que é o processo 1006 566-69.2017.4.1.3400. Eu dou o número do processo porque é importante que vocês se apropriem dessas numerações e vocês acompanhem todo o desenrolar
legal que a gente passou, tá? E é lá também que a gente encontra frases difíceis de digerir, sabe, para o enfermeiro. Em 2 momentos nesse processo, por exemplo, a gente vê meio que absurdos. O primeiro momento, lá numa das escritas, diz que o enfermeiro ele não é capacitado, e ele não é treinado, e não existe dispositivo legal para que possa prescrever medicamentos e solicitar exames. Assim, nitidamente não foi considerada a nossa lei do exercício nem o nosso decreto. Pouco menos a legislação do Ministério da Saúde, tá? Um outro momento, um pouco mais grave, diz de que nossas atividades deveriam ser assistidas pelo médico. É meio preocupante essa parte, mas que infelizmente expressa, às vezes, o pensamento do senso comum da sociedade. Mas aí eu preciso dizer a vocês de que não houve um entendimento claro da nossa legislação. O enfermeiro é um profissional que, hierarquicamente, ele só obedece a um outro enfermeiro, tá? Não existe chefia médica para a enfermagem, não existe chefia de fisioterapia, não existe chefia de fonoaudiologia, nem de psicologia, nem de nenhuma outra profissão para a enfermagem. Nós, hierarquicamente, só estamos subordinados a um outro profissional de enfermagem. Então era uma peça legal, uma determinação legal com muitas falhas. Obviamente que o COFEN ingressou com ação na Justiça junto com o Ministério da Saúde, e essa liminar foi derrubada pouco tempo depois, mas como tinha sido uma determinação do juiz, o enfermeiro no Brasil, ele passou um tempo, foi curto, mas passou um tempo sem poder prescrever medicamentos e sem solicitar exames. E o grande prejudicado não foram os enfermeiros, os grandes prejudicados não fomos nós. Os grandes prejudicados foram os indivíduos. E aí chame do que você achar pertinente, ou comunitário, ou paciente, ou pessoa, mas a população, o povo é quem foi prejudicado no Brasil inteiro. Milhões e milhões de pessoas no Brasil deixaram de ser atendidas na sua integridade porque existia uma liminar que nos limitava de fazer algo que era de nossa competência. Mas graças a Deus essa liminar foi derrubada também, e atualmente os enfermeiros podem fazer suas prescrições e solicitar seus exames naturalmente e normalmente. Mas entender esse processo legal de luta para que percamos esse direito legal, é importante que vocês tenham pleno conhecimento. Uma outra coisa que eu queria destacar nesse momento é dizer que é um direito, tá? É um direito seu, legal, que você também não é obrigado a fazer se você não se sente apto. E aí já fica uma crítica para as nossas instituições de formação, porque nós somos pouco capacitados nas faculdades e até em cursos de pós-graduação para essa matéria, para o tema de prescrição medicamentosa. Então, na verdade, em alguns cursos de graduação, nós temos as disciplinas de farmacologia e de prescrições medicamentosas, mas são poucas, são curtas, algumas faculdades nem têm. E vocês, se tiver algum aluno me assistindo, ou algum docente, vocês têm que começar a refletir e a repensar nessas mudanças na base curricular desses cursos. Então, fortalecer a formação do profissional para a prescrição medicamentosa é importantíssimo, porque uma vez o enfermeiro prescrevendo a medicação, obviamente que ele vai estar sujeito às sanções penais e a qualquer erro que ele cometer. Então, ele precisa estar totalmente apropriado do que ele está fazendo, ter competência técnica para fazer. Sabe? Então, reforçar o aprendizado na prescrição medicamentosa dentro da graduação, dentro dos cursos de pós-graduação, é uma meta de todos nós. Bom, atualmente, para fechar essa questão da Política Nacional da Atenção Básica, atualmente o Ministério da Saúde atualizou a Política Nacional da Atenção Básica. Depois dessa polêmica da 2488 de 2011, uma outra legislação foi publicada, que foi a 2436 de 2017, e o que essa legislação traz para a gente? A manutenção do poder do enfermeiro em prescrever medicações e em solicitar os exames. Então, o Ministério da Saúde reforçou, tá, o nosso poder e a nossa legislação e o nosso direito legal. Na prática, a gente não quer disputar com nenhuma outra categoria essa atividade. Eu não estou executando esse procedimento porque eu quero ser um outro profissional.
Eu estou executando esse procedimento porque a minha competência enquanto enfermeiro está na lei. E as pessoas que não aceitam devem aceitar, devem se apropriar do que é legal para que não tenha que ficar feio nas suas discussões, tá? Você que acha que não nos compete, é feio isso, vá dar uma apropriada aí na sua base legal para que você entenda que é nossa competência e que a gente faz muito bem, por sinal, muito melhor do que vários outros profissionais. Eu queria fortalecer, gente, com vocês todos, algumas normativas que vocês podem encontrar só em colocar no Google ou buscando nos sites dos Conselhos Regionais de Enfermagem e até no Conselho Federal de Enfermagem, que é um lugar que você tem que estar consultando o tempo todo para estar atualizado, mas normativas que versam sobre a prescrição medicamentosa. Porque, por exemplo, se me chamarem para discutir sobre esse tema numa conferência municipal de saúde ou com algum gestor de saúde, eu não vou assim normal. Eu pego uma pasta, imprimo todas essas normativas e levo esse bolo de informações para a pessoa. Tá? É aquilo ali que vai me dar poder argumentativo. É aquilo ali que vai me fazer ter força para eu ter um serviço de melhor qualidade para a minha clientela. Tá? Ali fortalece a enfermagem daquele local. Seja um hospital privado, seja a minha clínica, tá? E especialmente um serviço municipal de saúde. Vou listar para vocês, tomem nota, para que vocês possam depois acessar aí na casa de vocês, imprimir e ter uma pasta toda, vamos chamar essa pasta de a pasta do poder. Cria lá a pasta do poder e aí com essa pasta do poder a gente vai longe, tá? Lá vai. E tem normativa de muitos períodos, tá? Então, é só para mostrar a vocês que é uma luta e uma afirmação nossa, não é de ontem, não é de uma semana para cá, é de muito tempo para cá. Separei algumas, vocês podem encontrar outras, porque tem várias. Mas encontrei vários pareceres de regionais. Então, eu encontrei o parecer do Distrito Federal 01 de 2005, outro do Distrito Federal 022 de 2009, do Corém Espírito Santo 002 de 2009, o Corém Bahia, 033 de 2013, o Corém Santa Catarina, 02 de 2013, mais um do Corém Bahia, 03 de 2014, do Corém Paraná, 04 de 2014, da CTLN, que é a Câmara Técnica de Legislação e Normas do COFEM, 11 de 2014, 05 de 2015, também da CTLN, do Corém Goiás, encontrei dois, 56 de 2015, 48 de 2015, no Corém Sergipe, tem o 50 de 2015, o Corém Pernambuco, achei dois, 026 de 2016, 38 de 2016, no Corém Alagoas, o 04 de 2018, achei um parecer muito legal dos conselheiros do COFEM, o 180 de 2018, enfim, tem outros tantos, mas só esses que eu dei, que foi uma lista enorme, vocês já devem estar cansados. Mas essa lista enorme, vocês podem colocar aí no Google, imprimir tudo, coloca lá na nossa pasta do poder, junto com a lei do exercício, junto com o decreto, com a Política Nacional de Atenção Básica, com esses processos de liminar que eu passei para vocês, coloca tudo isso nessa pasta e aí vocês vão ter uma força a mais, além da sua capacidade incrível de argumentar, porque nós enfermeiros somos mestres em argumentar, ninguém argumenta melhor do que a gente, e aí com isso, com todo esse poder reunido, você consegue as vitórias no tema de prescrição de medicamentos e solicitação de exames em qualquer instância que você for discutir. É importante lembrar vocês que o Conselho Federal também tem a Resolução 195 de 97, que fala da solicitação de exame por parte do enfermeiro. Quero destacar nesse aspecto que nós, enfermeiros, também temos que ter um senso crítico do que a gente vai solicitar. É importantíssimo que o enfermeiro tenha diversos cursos de atualização sobre interpretação de exames laboratoriais, interpretação de exames em geral, tanto laboratoriais quanto de imagens e todos esses. Porque não tem sentido você solicitar um exame se você não souber interpretar. Tá? A gente tem que ter o poder científico acima de tudo. Então tem que estudar. Então pega lá, procura na sua cidade cursos de extensão ou cursos que formem vocês para a interpretação desses exames laboratoriais e exames de imagem. Não é legal você solicitar um exame que você vai se basear somente no laudo. Tá? Você tem que se basear na sua interpretação desses exames, que é o que a gente chama de competência técnica. A competência legal é insuficiente. A gente tem que unir sempre a competência técnica
com a competência legal e aí todas as outras competências, a competência social, a competência científica, para que você seja um enfermeiro de alto nível, que é o que todo mundo espera e certamente é o que você quer, tá? Uma coisa que eu quero lembrar a vocês é que vários países já reconhecem essa força, sabe? Essa atuação plena do enfermeiro e nem tão preocupados e nem batalham contra os enfermeiros para que os enfermeiros deixem de prescrever. Reino Unido, Canadá, os Estados Unidos são exemplos clássicos, tá? Onde o enfermeiro prescreve as medicações, solicita os exames e tem o apoio até de outras categorias, porque o foco nesses países é o atendimento pleno à sociedade. E o que a gente quer é isso. A gente não quer estar brigando com ninguém por uma competência nossa. A gente quer tornar o nosso cuidado amplo como tem que ser. Então, o Brasil eu vislumbro como um país onde a gente vai conseguir alcançar isso. Mas a gente vai conseguir alcançar isso depois de muita luta. E essa luta depende de mim, depende de cada um de vocês que está assistindo e multiplicar essas informações, tá? E, sei lá, ensinar o nosso colega a ter a pastinha do poder e que a gente possa, com isso, angariar muitas conquistas. E essas conquistas, elas respingam diretamente na saúde das pessoas, que é o que todo mundo quer, né? Uma saúde melhor para todo mundo. E aí, agora a gente está caminhando para o final desse webinar. Eu queria dizer que estou muito feliz com a participação de todos vocês, porque eu sei que cada pessoa que se inscreveu e que assistiu essa apresentação está certamente mais empoderada aí desse lado, tá? Para lembrar vocês de que esse é um direito que nós temos e não é privativo nosso, mas também não é privativo de outros profissionais. É um direito que não está pautado em algum tipo de corporativismo na enfermagem. É um direito que está pautado na qualidade do atendimento às pessoas, tanto no âmbito público de saúde quanto no âmbito privado. Então, é uma conquista nossa, é um direito nosso mais preocupado com o outro. Sabe, isso é importante a gente destacar. Então, para fechar, fazer esse fechamento, lembrar a vocês de que essa é uma competência nossa, está prevista na nossa legislação, Lei 7.498 de 86, no Decreto 94.406 de 87, está nas normativas do Ministério da Saúde, está em vários pareceres que eu passei aí os números para vocês procurarem. Então, a gente tem todo o dispositivo legal para nos dar força para isso. Dizer que antes de medicar é mais importante meditar. Nossa ciência é o cuidado, a medicação é só um complemento da nossa ciência, da nossa assistência. Tem que estar sempre ligado à consulta de enfermagem em qualquer âmbito, no âmbito privado, no âmbito público, lá no seu consultório, lá na sua clínica. Lembrar que há um reconhecimento já do trabalho do enfermeiro na prescrição medicamentosa no mundo todo e a gente tem que lutar juntos para que a gente tenha esse reconhecimento no Brasil. O Brasil é um lugar que precisa muito da nossa força, então a gente não pode, quando a gente cansar enquanto enfermeiros, a gente tem que descansar e não desistir, sabe? A gente tem que estar fortes, unidos, com a legislação na ponta da língua, enfrentando qualquer tipo de opressão, para que a gente possa fazer cumprir a nossa missão, a nossa meta de vida, que é o cuidado holístico ao cliente. Lembrar para vocês de que a gente já sofreu muito em poder fazer o procedimento de prescrição e o procedimento de solicitar exames, mas que até hoje a gente venceu, sabe? Então, não acredito eu que por um tempo a gente ainda vai enfrentar esse tipo de coisa, mas a gente vai continuar lutando e vai continuar vencendo. Nesse momento, eu queria dizer a vocês que fortaleçam os sindicatos, fortaleçam a ABEM, fortaleçam o COFEM sempre, porque são entidades que estão na luta constante, sabe, para que a gente consiga ter esses direitos assegurados e, consequentemente, a população melhor assistida. Quero convidar vocês a conhecer todos os nossos cursos aqui da Faculdade IDE. Entra lá no nosso site, que é o www.faculdadede.edu.br. Conhece os nossos cursos, vê outros eventos, outros momentos que a gente pode participar juntos. Convidar vocês todos para o Congresso Brasileiro de Especialidades de Enfermagem, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Centro de Eventos de Fortaleza. Então, vocês aí do Brasil todo que estão assistindo esse webinar, se inscreve, entra no site do CBE, que é o www.cbeoficial.com.br. Entra lá, vê nossa programação, faz a inscrição lá no congresso para a gente se encontrar ao vivo, né? Se encontrar pessoalmente,
no congresso em dezembro lá em Fortaleza. Eu vou convidar também vocês para me seguirem lá nas redes sociais, lá no Instagram, @drgilmarjr, e no Facebook Gilmar Júnior. E aí eu queria parabenizar cada um de vocês pelo Dia do Enfermeiro, na verdade pela Semana da Enfermagem, que já nem é mais uma semana, é um mês inteiro da enfermagem, porque é muita coisa para a gente discutir, somos muitos. Dizer a vocês também que estamos vivenciando atualmente a implantação da campanha Nursing Now, que é uma campanha de valorização dos profissionais de enfermagem, de trazer esses profissionais de enfermagem para o protagonismo da saúde, né? Para a conquista dos espaços de liderança. E entrem aí nas redes sociais da campanha Nursing Now. Nós temos 2 embaixadoras, que é a duquesa Kate Middleton e a atriz Emilia Clarke, que estão nos ajudando aí para que as pessoas nos reconheçam como a gente merece. Já somos a profissão mais respeitada no Reino Unido, e a gente precisa ser respeitado e valorizado aqui no Brasil também. Então adere aí à campanha nacional, vamos nos fortalecer, quanto mais melhor, sabe? Então eu acho que juntos vamos muito além. Queria me despedir de vocês dizendo que foi um prazer estar aqui com todos vocês hoje, e estarei em vários lugares do Brasil no mês da enfermagem. Se me encontrarem em algum desses lugares, não deixem de falar comigo, e espero encontrar todos vocês em dezembro em Fortaleza, no Congresso Brasileiro de Especialidades de Enfermagem, o congresso que vai reunir os enfermeiros mais tops do Brasil. Tá, gente? Lembrando que enfermagem forte é enfermagem com poder, e esse poder vem das evidências e vem da luta, tá bom? Um beijo a todos e a gente se vê em breve.